Olá, tudo bem? Respondendo às perguntas que vocês mandam pra gente na área de espiritualidade, vamos dizer quais são os 8 lugares ou 8 situações que você pode viver depois que desencarnar. No nosso canal tem muitos assuntos. Espiritualidade é um deles. O nosso objetivo não é convencer você, fazer você acreditar ou converter você a nenhuma religião. Nosso objetivo é fazer você pensar e você procurar suas próprias respostas. Só quando a verdade for sua é que ela vai ter validade. Não adianta a gente ficar repetindo as coisas porque viu num livro ou porque alguém falou. Essa verdade é uma verdade temporária. Quando você aceitar aquilo como verdade, é que vai ter validade para você. O que a gente sabe sobre o estudo, o depoimento e pesquisa de muitos anos de vários espíritos que se manifestam nas casas espíritas, na pesquisa de Kardec, que fez também com diversos espíritos, e que até hoje os espíritos continuam contando a mesma história, é que a vida continua. E que através do depoimento desses espíritos, então não foi baseado num livro, né? Foi através de uma comprovação de testemunhas, nós vamos dizer agora as situações que podem acontecer com quem morre. Não significa que vai acontecer com todos, não significa que é uma só, são 8, e pode você passar de uma para outra. A primeira situação que pode acontecer com a pessoa quando desencarna ou morre, né, ou seja, vai deixar o corpo de carne, é ela não deixar o corpo de carne. É a pessoa ficar presa ao corpo físico. Isso acontece com pessoas que não acreditam que a vida continua, pessoas muito ligadas ao corpo. Então, ficar preso no corpo, a pessoa até tem uma religião, mas ela não acredita nela. Quantas pessoas pregam uma religião, às vezes são até religiosos e vivem somente no mundo material. Então, a pessoa que é muito ligada ao corpo, ela vai ficar ligada ao corpo até que essa energia, essa ligação se desmanche. Quanto tempo dura isso? Varia. Pode ser horas, podem ser dias, podem ser meses. É muito raro acontecer da pessoa ficar presa ao corpo durante anos. E isso é muito desagradável, porque a pessoa tem algumas sensações no corpo, a pessoa assiste o velório, a pessoa vê às vezes o corpo se decompor, e isso não é um castigo de Deus. Isso foi a pessoa que procurou através da vida que viveu. Então simplesmente ele ficou ligado, e ele vai ter que entender que a vida continua e ele tem que se desligar. E isso depende muito dele. Todas as situações que a gente vive é como se a gente estivesse preso numa cela, só que a chave dessa cela está para o lado de dentro. Depende da gente abrir a porta e sair. Depende da nossa mudança de energia ou da nossa evolução. Então, pessoas muito sensuais, pessoas que só pensaram no corpo físico, que viveram o tempo todo somente para o corpo físico, às vezes ficam nessa situação. Pessoas que não acreditavam em nada podem viver essa sensação de estar presa no corpo físico. A segunda situação que acontece é a pessoa ficar pela terra. O normal, quando a gente se desprende do corpo físico, é a gente ir para a dimensão espiritual. Mas a pessoa que é muito apegada à terra, ela pode ficar presa aqui na Terra, visitando lugares, indo para a casa dela, indo para os lugares que ela gosta, indo para as situações que ela gosta. É muito comum essa situação, espíritos ficarem mortos, achando que ainda estão vivos, ou mesmo sabendo que estão mortos, mas circulando pela Terra, porque é a energia que mais os atrai. Nós vamos ficar aonde a energia nos atrai. Então essa situação pode durar muitos anos. E pode passar da situação 1 para a situação 2. A pessoa estava presa no corpo físico, quando ela consegue se desprender do corpo físico, ela fica circulando pela Terra. Quem já viu o filme O Sexto Sentido, tem um exemplo disso. Quem ainda não viu, recomendo entrar aí na internet, procurar O Sexto Sentido, que mostra essa situação. Pessoas que morreram e que acham que ainda estão vivas. Então depende muito da pessoa e do desapego que ela tem, para que ela possa partir para o mundo espiritual, que é a nossa casa, que na verdade é a dimensão espiritual, que está por aqui mesmo. Mas a pessoa fica presa e circulando na Terra. Então, presa no corpo físico, circulando pela Terra. E a terceira situação, ela vai para o mundo espiritual, mas vai para uma região que é chamada de umbral. Umbral vem do latim, que significa sombrio. É uma região sombrio de pessoas que se lamentam. Então, são aquelas pessoas que durante a morte elas se lembraram que durante a vida deixaram de fazer um monte de coisas,
relevaram um monte de coisas. Então, o lamento dessas pessoas, essa energia de culpa, de lamento, leva elas para uma região que é sombria, umbralina, onde eles descrevem que tem pouca luz, que tem névoas, e lá eles padecem de vários sofrimentos. André Luiz ficou nessa região durante 8 anos. Então a região que é chamada de umbral, ela não é um local só, né? É uma região que a gente diz assim de uma forma didática, onde a pessoa pode passar um tempo lá. A outra região é a região sombria. Essa região é pior do que o umbral. É a região trevosa, onde predomina o ódio. No umbral, predomina o choro e o ranger de dentes, como diz a Bíblia, né? O sofrimento da culpa, da dor, da mágoa, da saudade. Na região sombria, predomina o ódio. São aqueles espíritos endurecidos que morreram no mal, não se arrependem de ter feito o mal e vão para essa região sombria de muito sofrimento também, mas aonde eles continuam atuando no mal, onde existem aqueles obsessores que a gente fala, os espíritos perseguidores, os espíritos malignos, é nessa região trevosa que eles se reúnem, onde eles fazem adeptos, onde eles escravizam espíritos e usam esses espíritos para suas vinganças e suas maldades. A quinta opção é uma região do umbral especial, que é a região chamada Vale dos Suicidas. É onde se concentram os suicidas. É uma espécie de região de proteção, não é uma região bonita, é uma região onde a energia deles os atrai para lá. São os espíritos que, infelizmente, não conseguiram suportar a prova da vida por diversas causas. Aí isso aí é variável de pessoa para pessoa, mas eles vão para esse local chamado Vale dos Suicidas para expurgar aquelas energias, passar por aquelas situações que eles precisam passar até que eles possam ser recolhidos do Vale dos Suicidas e irem para outros lugares. É uma região que recebe a visita de espíritos protetores, onde eles são tratados, né, e observados até que a situação deles se modifique e eles possam ser retirados de lá. Então o Vale dos Suicidas, essas 3 regiões, o umbral, a região trevosa e o Vale dos Suicidas, é uma região sombria, é uma região de sofrimento, onde não há felicidade, mas muitos espíritos vão para essas regiões. Quanto tempo fica lá? No umbral podem ser meses, podem ser dias, podem ser anos, depende da mudança de energia da pessoa. Na região trevosa também. E há espíritos que estão nessa região trevosa por muitos anos, até séculos. Depende dele a mudança do bem, a aceitação do bem. E muitos espíritos são muito endurecidos no mal. No Vale do Suicida, geralmente são anos, ou às vezes menos tempo, dependendo do espírito e das situações atenuantes que aconteceram. Porque às vezes a pessoa se suicida porque está com uma doença psiquiátrica, uma situação extrema. Varia de pessoa para pessoa. Muitos de nós, a sexta situação que muitos de nós vamos passar é ir para um hospital espiritual. Então, legal, né? Você morre, fica num estado adormecido, é retirado do corpo e quando acorda parece que você está num hospital. E é interessante esse hospital porque é como se fosse um hospital da Terra, onde tem enfermeiros, tem médicos, pessoas muito atenciosas que cuidam de você. Um amigo que faz essa palestra, ele até disse assim, se você chegar num hospital onde todo mundo te tratar muito bem, você chamar o doutor, ele vir logo, chamar a enfermeira, ela vir logo, ninguém pedir seu cartão, seu plano de saúde, opa, você morreu, você está num hospital no mundo espiritual. E aqui na Terra, geralmente os hospitais não são tão cuidadosos, nem tão carinhosos assim. Aí a pessoa fica lá, se restabelece, fica dormindo e acordando, vai sendo tratado, as energias se restabelecem. Então a passagem pelo hospital espiritual também é uma passagem, não é muito demorada. Depende muito da reação da pessoa à morte, né? Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas na Terra não está preparada para a morte, não se prepara, né? Sabe que vai morrer, mas não se prepara para isso. Ou às vezes acha que existe uma solução fácil. E não tem solução fácil. Você é que tem que preparar o seu caminho. E a outra situação é colônia espiritual. São cidades, são áreas, são regiões que parecem cidades da Terra, são próximas à nossa realidade, mais bonitas, mais perfeitas, mas onde as pessoas que são recolhidas, que saem do hospital espiritual, então as pessoas do Vale dos Suicidas, as pessoas das sombras, as pessoas do umbral são recolhidas para os hospitais espirituais. Depois tem da Terra também, que já vem direto para o hospital espiritual. Depois disso, elas vão para as colônias. Existem vários tipos de colônias, não é uma só.
E lá nessas colônias elas vão passar um tempo para entender as suas vidas, as vidas passadas e planejar a próxima encarnação. Nessas colônias você reencontra espíritos amigos, familiares amigos de várias vidas que podem estar lá, ainda não estarem encarnadas, e esse é um reencontro muito feliz. A próxima situação, então estamos em 7, né? Colônias espirituais é a 7ª. E a 8ª situação são os mundos de luz. Não precisa se preocupar muito com os mundos de luz, porque quase nenhum de nós vai para o mundo de luz quando desencarna. Infelizmente, a gente não é tão bom quanto imagina, nem tão perfeito quanto imagina. Então é trabalhar e viver para que a gente possa ir para um hospital espiritual e depois para uma colônia espiritual. Os mundos de luz vão para os espíritos mais perfeitos, aqueles que vieram à Terra em missão, que já eram dos mundos de luz, vêm, encarnam para ver se adianta a nossa civilização, se dão bons exemplos na Terra e depois eles retornam para o mundo de luz, que é o mundo que tem a energia compatível com eles. Legal, né? Então, dessas 8 situações, vamos trabalhar para ficar nas melhores possíveis. Obrigado aí. Deus abençoe a todos. Olá! 5 coisas que você... Olá, bom dia! Não pode ser bom dia, porque não sabe que hora a pessoa vai ver o vídeo. Olá, tudo bem?